Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós vamos continuar o estudo de progressão geométrica. Nós vamos falar de interpolação, soma finita e soma infinita, e também das propriedades de uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é o produto do anterior vezes uma constante. Essa razão a gente vai representar pela letra Q. E para achar a razão, basta fazer o quociente de dois termos consecutivos. Por exemplo, a PG 3, 6, 12, 24, 48 tem razão 2. Propriedades de uma PG. O produto de dois termos equidistantes dos extremos são iguais. Isso significa que, ao tomar dois termos com a mesma distância dos extremos e fizermos essa multiplicação, nós sempre vamos encontrar o mesmo valor. Por exemplo, 2 vezes 64, 128. 4 vezes 32, 128. 8 vezes 16, 128. Propriedades de uma PG. Um outro exemplo. A PG 3, 6, 12, 24, 48 e 96. O produto 3 vezes 96, 288. 6 vezes 48, 288. 12 vezes 24, 288. Então, essa é a propriedade do produto dos termos equidistantes. Outra propriedade é a propriedade da média geométrica. Então, dados dois termos consecutivos de uma PG, x1, x2, x3, o termo do meio, que é o x2, é a média geométrica dos termos ao lado, dos termos que estão ao lado, x1 e x3. Então, por exemplo, os termos 3, 9 e 27 da PG, do exemplo. O 9 é a média geométrica dos termos que estão ao seu lado, do 3 e do 27. Então, se eu fizer o produto 3 vezes 27, resulta em 9. Então, 9 é a raiz quadrada do produto de 3 com 27. Vamos, então, ver um exemplo. Um outro exemplo. Usando essa propriedade da média geométrica, nós temos aí demarcado em verde no slide. 16 é a média geométrica de 6 e 64. E pela primeira propriedade, nós temos que o produto dos termos equidistantes, é tudo que está assinalado em roxo, é sempre o mesmo. Nesse exemplo, 4 vezes 4.096, 16.384, assim como 16 vezes 1.024 e 64 vezes 256. Vamos fazer um exercício resolvido da apostila. Determine o valor numérico k para que a seguinte sequência, k mais 1, k mais 3, k mais 4, seja uma progressão geométrica. Então, usando a propriedade da média geométrica, o termo do meio tem que ser a média geométrica de k mais 1 e k mais 4. Então, k mais 3 elevado ao quadrado é igual a k mais 1 vezes k mais 4. K mais 3 ao quadrado é k ao quadrado mais 6k mais 9. E k mais 1 vezes k mais 4 é k ao quadrado mais 5k mais 4. Simplificando k ao quadrado com k ao quadrado, resulta que k igual a menos 5. Agora, a interpolação dos termos de uma PG. Esse nome, interpolação, nós vemos desde o estudo de PA. Então, agora nós vamos ver também a interpolação dos termos em uma PG. Considere a seguinte situação. Os proprietários estimam que a produção de uma empresa cresça em progressão geométrica a partir de 2018, chegando a 51.200 unidades em 2024. Considerando que foram produzidas 800 unidades em 2018, qual será a produção nos anos intermediários? A solução desse problema consiste em determinar uma PG crescente, onde a 1 é igual a 800, a 7 é igual a 51.200. Então, eu
tenho que o A1 é 800, o A7 é 51.200, o meu N é 7 e a razão é o que eu quero descobrir. Pela fórmula do termo geral, nós temos A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1, que dá 6. Então, 51.200 é igual a 800 vezes Q elevado a 6. Logo, Q é igual a 2. Então, a minha PG é uma PG de razão 2. Nós temos, então, que o primeiro termo era 800, o segundo 1.600, o terceiro 3.200, o quarto termo 6.400, o quinto 12.800, o sexto 25.600 e por último 51.200. Interpole 3 meios geométricos entre 1 e 81. Então, se eu quero interpolar 3 meios, eu vou ter o A1 é 1. Se eu vou colocar mais 3 meios, o 81 vai ser o A5 e o N é 5. E eu quero descobrir qual é a razão. Logo, substituindo na fórmula do termo geral, A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 5 menos 1. A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 4. O A5 é 81, o A1 é 1 e o Q vai ficar elevado a 4. 1 vezes Q elevado a 4, Q elevado a 4. Então, Q é a raiz quarta de 81, Q é igual a 3. Logo, a minha PG será 1, 3, 9, 27 e 81. Agora, nós vamos ver a soma finita dos termos de uma PG. A soma finita dos termos de uma PG, Sn, pode ser calculada por A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Repare que essa fórmula só leva em conta o A1, o Q e o N. Vamos ver um exemplo. Calcule a soma dos 10 termos de uma PG, da PG 1, 2, 4, 8. Então, o A1 é 1, o Q é 2 e o N é 10. Eu não preciso calcular o AN para a PG. Então, substituindo na fórmula, S10 é igual a 1 vezes 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Sn, 1024 menos 1 sobre 1. 1024 menos 1, 1023 sobre 1 é o próprio 1023. Calcule o valor da soma 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 mais 486 mais 1458 mais 4.374. Esses termos dessas somas, dessas parcelas, elas são uma PG de razão 3, onde o A1 é 1 e o N é 8. Então, nós vamos substituir na fórmula da soma. A1 é 2, Q é igual a 3, N igual a 8. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 elevado a 8 menos 1 sobre 3 menos 1. Então, vai resultar em 2 vezes 6.561 menos 1 sobre 3 menos 1, que é 2. 2 vezes 6.560 sobre 2. Simplificando o 2 com o 2 multiplicando e o 2 do denominador, nós temos 6.560. Um outro exemplo. Dada a PG, menos 4, menos 12, menos 36, menos 108, determine o valor de N para que a soma seja 1.456. Então, eu tenho a PG, onde a 1 é menos 4, a 2 é menos 12, a 3 é menos 36, o A4 é menos 108, e eu quero saber qual é o valor do N para uma soma dada, que a soma é menos 1.456. Então, os meus dados do problema, A1 é menos 4, A2 é menos 12, Q é igual a 3, N eu quero saber, e a soma é menos
1456. Substituindo cada um dos valores na fórmula, eu tenho menos 1456 igual a menos 4 vezes 3 elevado a n menos 1 sobre 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, e esse 2 eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, vai me resultar em menos 2.412 sobre menos 4, porque se o menos 4 está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo, igual a 3n menos 1. Esse 3n menos 1, o menos 1 também pode passar para o outro lado, somando. Então, vai ficar 728 mais 1 igual a 3n. Então, 3n é 729. Novamente, eu tenho uma equação exponencial que eu preciso resolver. Resolvendo a equação exponencial, 3 elevado a n igual a 729. Primeiramente, eu vou fatorar o 729, que dá 3 elevado a 6. Então, eu vou substituir. 3 elevado a n é igual a 3 elevado a 6. Se está na mesma base, eu cancelo as bases e igualo os expoentes. Então, n igual a 6. Soma finita de uma PG. A soma finita de uma PG de razão entre menos 1 e 1 é dada pela fórmula Sn igual a 1 sobre 1 menos Q. Vamos ver um exemplo. Calcule a soma finita dos termos de uma PG de A1 igual a 4 e Q igual a 1 sobre 4. Então, a soma é igual a 4 no lugar do A1 sobre 1 menos Q. Q é 1 quarto. 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Então, a soma é 4 sobre 3 quartos. Divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4 vezes 4 quartos, 16 terços. Aliás, 4 vezes 4 terços, 16 terços. 16 terços é a dízima periódica 5,3333. Então, eu posso colocar esse resultado em forma decimal ou eu posso deixar em forma de fração, 16 terços. Um outro exemplo. Dada PG, 10, 5, 5 meios e assim sucessivamente, determine a soma infinita desses termos. Então, A1 é 10 e a razão é 2. Logo, a soma é A1 sobre 1 menos Q. Então, 10 sobre 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio. Então, 10 sobre 1 meio é 10 vezes 2 sobre 1, que resulta em 20 sobre 1, que é 20. Determine a soma infinita 25, 5, 1, 1 quinto, 1, 25 e assim sucessivamente. Então, A1 é 25, a razão é 1 quinto. Então, substituindo na fórmula, ficarei com 25 sobre 1 menos 1 quinto. 1 menos 1 quinto é 4 quintos. Então, é 25 vezes o inverso. 25 vezes 5 quartos, que resulta no decimal 31 sobre 25. 31,25. Para finalizar essa videoaula, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da apostila, módulo 5, capítulo 27. Página 21, exercício 12, página 22, exercício 13, 14 e 15, página 28, exercício 17, página 29, exercício 18 e 19, página 31, exercício 22. Bem, se for necessário, revejam a aula, façam os exercícios, leiam com atenção e eu em breve irei postar a correção dos mesmos para vocês. Fiquem com Deus, em breve a gente vai se ver.